A Primeira Guerra Mundial. Um nome que já diz tudo, né? Mas será que a gente realmente entende o que isso significa? Campos de batalha destruídos, soldados entrincheirados, um mundo em caos total. A guerra trouxe uma destruição sem precedentes, mudando para sempre a face da Europa e do mundo. De 1914 a 1918, esse conflito mergulhou a Europa, e depois o mundo inteiro, numa luta brutal e sangrenta. Milhões de vidas foram perdidas, e as cicatrizes deixadas por essa guerra ainda são visíveis hoje. Prometeram que seria a guerra para acabar com todas as guerras. Mas o que sobrou foram cicatrizes profundas, na sociedade, na política e até na cabeça das pessoas. A promessa de um mundo melhor após a guerra se mostrou uma ilusão. Mas como um continente tão cheio de cultura, ciência e progresso, tipo a Europa daquela época, pôde cair numa barbárie dessas? A resposta não é simples e envolve uma série de fatores complexos. A resposta, como a gente vai ver, é complicada e tem várias camadas. Desde rivalidades políticas e econômicas até questões de orgulho nacional e alianças militares. Uma mistura perigosa de nacionalismo exagerado, tipo Brasil acima de tudo, só que pior. Rivalidades imperialistas, um sistema de alianças meio doido e, para completar, um evento isolado que ninguém esperava. Esse evento foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand. Tudo isso junto deu o pontapé inicial para a Grande Guerra. O assassinato foi a faísca que acendeu o barril de pólvora, levando as nações a uma guerra que ninguém realmente queria, mas que parecia inevitável. Entender as causas e consequências da Primeira Guerra é essencial, não só para quem gosta de história, mas para todo mundo. Isso nos ajuda a compreender como eventos aparentemente isolados podem desencadear conflitos de proporções inimagináveis. Afinal, estudando o passado, a gente aprende com os erros, valoriza os sacrifícios e, quem sabe, evita repetir tragédias, né? A memória dos que lutaram e sofreram deve ser um lembrete constante da importância da paz e da diplomacia. Sarajevo, Bósnia. Uma cidade que até aquele momento era apenas mais um ponto no mapa da Europa. 28 de junho de 1914. Um dia que começou como qualquer outro, mas que logo se tornaria um divisor de águas na história mundial. Parecia um dia normal, com pessoas indo ao mercado e crianças brincando nas ruas. Mas em poucas horas, tudo mudaria drasticamente. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, e a esposa dele, Sofia, estavam em Sarajevo. Eles foram assassinados por Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio, que acreditava estar lutando pela liberdade de seu povo. Imagina o impacto disso na época. As notícias se espalharam rapidamente, chocando o mundo inteiro e deixando todos em estado de alerta. Esse ato impensável desencadeou uma reação em cadeia que explodiu na Primeira Guerra Mundial. O assassinato foi a faísca que acendeu o barril de pólvora. O Império Austro-Húngaro, claro, ficou furioso e viu a chance de acabar com a Sérvia, que eles achavam uma ameaça constante à sua estabilidade. Mandaram então um ultimato para Belgrado, cheio de exigências absurdas para os sérvios. Era praticamente impossível para a Sérvia aceitar todas as condições. A Rússia, que protegia os povos eslavos e tinha laços culturais e políticos com a Sérvia, se meteu na história e mobilizou suas tropas para apoiar a Sérvia. A tensão aumentava. A Alemanha, parceira da Áustria-Hungria, viu essa mobilização russa como uma provocação direta e declarou guerra à Rússia. A situação estava prestes a sair do controle. A França, que tinha um acordo de defesa com a Rússia, também entrou no conflito, ampliando ainda mais o escopo da guerra. E a Inglaterra, que estava meio de fora no começo, declarou guerra à Alemanha depois da invasão da Bélgica, que era neutra. A guerra se espalhava como um incêndio.
Em poucas semanas, uma briga regional virou uma guerra mundial. Nações de todos os cantos do globo estavam se mobilizando para o conflito. Aquelas alianças que, na teoria, serviam para manter a paz, acabaram destruindo tudo. O mundo nunca mais seria o mesmo. Para entender como uma confusão em Sarajevo virou a Primeira Guerra Mundial, precisamos voltar algumas décadas e explorar o cenário político e social da época. No final do século XIX e começo do século XX, a Europa era uma panela de pressão, cheia de tensões e rivalidades. Rivalidades imperialistas, disputas por território e um nacionalismo crescente, tipo torcida organizada de futebol, só que entre países, criaram um clima de desconfiança total. As nações estavam constantemente em alerta, prontas para defender seus interesses a qualquer custo. Nesse contexto, surgiram as alianças militares, supostamente para garantir a segurança de todos. Essas alianças eram vistas como uma forma de dissuadir possíveis agressores, mas também aumentavam a sensação de insegurança. A Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, França, Rússia e Grã-Bretanha, dividiram a Europa em dois times rivais. Cada lado estava preparado para entrar em conflito a qualquer momento. Essas alianças, que deveriam equilibrar o poder, acabaram fazendo o contrário. Em vez de promover a paz, elas criaram um ambiente onde qualquer pequena crise poderia desencadear um conflito em larga escala. Quando a crise estourou nos Balcãs, o sistema de alianças virou uma armadilha, puxando as potências para uma guerra que ninguém queria de verdade. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand foi o estopim, mas as tensões já estavam lá, prontas para explodir. Trincheiras e tecnologia. Uma nova era de guerra. A Primeira Guerra Mundial foi o fim de uma era e o começo de outra, tipo quando trocam de técnico na seleção. As velhas táticas de guerra, com batalhas em campo aberto e cavalaria, não funcionavam mais com as novas tecnologias. Metralhadora, arame farpado, artilharia pesada e gás venenoso transformaram os campos de batalha num verdadeiro inferno. A guerra de trincheiras virou a cara da Primeira Guerra. Milhões de soldados se enfrentando num impasse sangrento, presos em trincheiras labirínticas que não acabavam nunca. A vida nessas trincheiras era um horror: doenças, fome, frio, ratos e o medo constante de morrer por causa de bombas ou tiros de franco-atirador. Um conflito global, da Europa para as colônias. Apesar de começar na Europa, a Primeira Guerra se espalhou pelo mundo. As colônias europeias na África, Ásia e Oceania foram enfiadas na guerra, fornecendo soldados, recursos e mão de obra para os países que estavam brigando. A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917, depois do ataque alemão a navios mercantes americanos, mudou tudo. Os Estados Unidos, com sua indústria gigantesca e um monte de gente, ajudaram os aliados a virar o jogo.